Hebreus capítulo 5, versículo 11, vou estar lendo na NAA a princípio, né? Pode ser que de vez em quando eu peça uma versão diferente. Eu falei para o Ivonei, fica pronto aí, né? Eu vou começar aqui na NAA, Hebreus capítulo 5, versículo 11, já deixa aberto. Sabe, amados, algo que Deus começou a ministrar no meu coração faz um tempo, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Sabe que tudo na criação, tudo na vida, Deus criou com um propósito, amém? Deus criou tudo com um propósito. E é interessante nós pensar sobre isso, porque Deus criou, né, toda a criação, a natureza, os animais, nós, os seres humanos. Nós temos uma ordem de Deus, uma ordem natural, que é crescer, não é verdade? Né? O Senhor espera, né, o Senhor declarou isso em toda a criação, que cresça, tudo cresça, amadureça, chegue à sua plenitude. E é interessante a gente pensar sobre isso, tudo na criação. Né? Por exemplo, você pega no reino animal, eu gosto muito de leão, né? Eu gosto muito de leão. Então, eu volta e meia, estou em casa assistindo Discovery Channel, e se estiver passando algum documentário de leão, eu estou vendo, né? Eu estou lá assistindo, eu gosto, é o meu animal favorito, eu gosto de leão. Então, eu estou lá vendo o leão. E é legal quando você vê o leão, né? Por exemplo, está lá na época do acasalamento, o leão, a leoa, reproduz, e lá vem uma filhotinho. Aí nasce aquele filhotinho tão fofinho, né? Quando o leão nasce, ele é tão fofinho, dá até para você brincar com ele. Porque ele é um filhotinho, né? Se você pudesse pegar o leão quando ele é filhotinho, né, ele vai brincar com você. Ele é um animal até simpático, não? Oh, que bonito, que fofinho. Só que, naturalmente, a natureza, a ordem das coisas, a gente sabe que o leão vai crescer. Então, o leãozinho vai amamentar, daqui a pouco ele desmama, daqui a pouco, né, ele começa a participar da caça junto com a sua mãe, né, a leoa vai caçar, ele começa a participar junto, ele vai se desenvolvendo, desenvolvendo, até o ponto que aquele leãozinho tão fofinho, agora se torna um animal adulto, que é capaz de te matar. Agora ele já não é mais fofinho, agora ele chegou na sua plenitude, agora ele é o majestoso rei da selva, o leão. Se você for tentar brincar com o leão agora, ele te mata. Porque ele foi criado para isso. Para esse propósito. Né? Ele cresceu. O leão não foi criado para se tornar um filhotinho a vida toda. Ele vai se desenvolver. Assim também é tudo na natureza. Nós também, seres humanos, todos nós aqui já fomos bebezinhos, não é verdade? Né? Já fomos bebezinhos. Nós já estivemos no colinho da nossa mãe, né? Nos amamentando, e naturalmente, né? Ali tem o pastor Emerson, a Andressa está com o seu filho ali no colo, né? É natural, é um bebê, uma criança, está no colo. Todos nós já tivemos assim. Só que a ordem natural das coisas é o quê? Que a gente cresça. Né? Qual que é a ordem natural da vida? A gente crescer, a gente amadurecer. Então, naturalmente se espera que a gente se desenvolva, a gente chega à fase adulta e a gente comece a andar com as próprias pernas, né? Daqui a pouco aquele bebezinho, né, Emerson, ele vai começar a querer engatinhar. Daqui a pouquinho ele vai querer começar a querer andar com as próprias pernas, se segurando, né, nos móveis, na parede, ele vai querer caminhar. Daqui a pouquinho ele não quer mais mamar, ele quer comer uma coisa diferente. Daqui a pouquinho ele já está correndo, e a vida é assim. A vida é assim. E por que a gente acha que o nosso Pai Celestial, olhando para nós como filhos e filhas, espera de nós algo diferente? O que é que você acha que o nosso Pai Celestial, olhando para nós como seus filhos, você acha que Ele não quer que a gente se desenvolva? Você acha que Ele não quer que a gente cresça? Olha a pessoa que está ao teu lado assim e diz, não, Nanina, não. Diz assim, Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça. Amém? Essa, amado, é a ordem natural da vida. Né? E essa mensagem começou a queimar muito no meu coração. Eu e o Edu estava fazendo aula, né? Sobre uma matéria chamada crescimento espiritual. E aí eu estava tendo essa aula na EDM, a gente faz curso de teologia. Eu estava tendo essa aula na EDM, e o pastor Salésio ministrando sobre essa matéria. Isso começou a queimar muito no meu coração, sobre falar sobre crescimento. Por que às vezes a gente não se desenvolve?
Por que às vezes a gente fica sempre um bebê espiritual? E eu pedi que você abra aí comigo, nós vamos ler agora esse texto. Eu dei esse fundo aqui para você entender um pouco de como é a ordem natural da vida. E como também é a ordem espiritual das coisas. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim, olha só. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Repita comigo essa frase, preguiça de ouvir. A versão NVI diz, lentos para ouvir. A versão revista atualizada diz, tardios para ouvir. Mas eu gostei muito dessa aqui que fala de preguiça. Preguiça de ouvir. Grava isso aí, a gente já vai voltar nisso. Pois quando já deveriam ser mestres, olha só, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Avança no capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e das imposições de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Amém? Olha que interessante. O escritor aos Hebreus, ele está chamando a atenção da igreja, dos irmãos, para uma coisa. Ele está falando sobre algo que ele gostaria de aprofundar mais. O escritor aos Hebreus, ele queria poder se aprofundar mais em determinados assuntos, mas ele não podia. Por causa que os irmãos não podiam suportar isso, pela preguiça deles ouvir. A preguiça de ouvir. O tema que eu quero, se você gosta de anotar aí, eu vou dar um título para minha mensagem. Na NVI, o versículo 6, o capítulo 6, versículo 1 está escrito assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Aqui eu tirei o tema para minha mensagem. Avançando para a maturidade. Diga comigo, avançando para a maturidade. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Sobre o nosso desenvolvimento. Nós precisamos nos desenvolver. Então, amados, olha aqui um texto interessante, Filipenses, capítulo 2. No versículo 13, perdão. Não, 12. Está escrito assim, ó, Filipenses 2,12. Assim, meus amados, na NAA, tá? Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha só, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação. Olha que algo interessante, a Bíblia ela diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Diga-se comigo, eu preciso desenvolver a minha salvação. A responsabilidade é minha. Desenvolver a tua salvação. E a Bíblia diz com temor e tremor. Não é de qualquer jeito. Então, há sim uma expectativa que você se desenvolva. Há sim uma expectativa que você cresça. Deus espera isso de cada um de nós. Deus espera isso de cada um dos seus filhos, o seu desenvolvimento. É algo que nós precisamos atentar para isso. E uma das coisas importantes, que para nós avançar para a maturidade, eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero falar é que ouça com atenção. Diga comigo, ouça com atenção. Por quê? Porque aqui no versículo 11 ele está dizendo que os irmãos tinham preguiça de ouvir. Preguiça de ouvir. Lentos para ouvir. Sabe, amados, muitas vezes
a gente vê na Bíblia, né? Não na Bíblia. A gente vê no nosso dia a dia, que às vezes a gente está ouvindo, mas a gente não está prestando atenção. Às vezes a gente está ouvindo. Quem está me entendendo? Mas você não está prestando atenção. Essa é uma grande diferença. Porque às vezes, amados, sabe quando, hoje em dia principalmente, né? A gente está com o seu celular aqui, né? Já pegou essa situação? Você está falando com a pessoa está aqui, né? Sim. Você está falando com a pessoa e você sabe que ela não está ouvindo. Às vezes a Hannah me repreende porque eu estou assim com as meninas, né? Às vezes eu estou com o celular aqui olhando alguma coisa aqui, né? E a Maria Clara ou a Ana vem falar comigo. Amado, isso acontece comigo também, tá? Eu não estou aqui dizendo, eu estou com o celular aqui, e de repente, ô pai, eu estou aqui. Daí a Hannah diz assim, Xano, desculpa, filho. Porque às vezes a gente é assim, mano. Às vezes a pessoa está falando com a gente e a gente fica, amados, desatento. Eu já me peguei várias vezes com isso, assim, né? Eu acho que aqui não tem ninguém assim, só eu, amém? É só eu, glória a Deus. Amado, eu falo porque isso é um problema com todos nós, querido. Às vezes a gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando. Isso é uma preguiça, sabe a preguiça de ouvir? A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, um versículo muito importante, diz assim, Romanos 10, 17, diz que a fé, ela vem por onde? Por ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então você precisa prestar atenção que, né, se a fé é o alimento da nossa, a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, e a fé, ela vem pelo ouvir, a mesma coisa é quando você está comendo, né? Você está ali trazendo o alimento para a boca, a mesma coisa, quando você está ouvindo a palavra, ela está entrando e está alimentando o teu espírito. Então a fé, ela vem pelo ouvir. E se você não está prestando atenção e está com preguiça de ouvir, você muitas vezes está perdendo nutrientes muito importantes para o teu crescimento. Muitas vezes você está desperdiçando coisas que deveriam estar, você já deveria estar há muito tempo já sabendo. Mas porque você não presta atenção, você não ouve direito. Às vezes você já ouviu sobre isso, sobre determinados assuntos várias vezes. Às vezes no discipulado, o discipulador já bateu naquela tecla várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Aí chega o discípulo e diz assim, mas eu estou passando por isso, mas eu já falei com você, seu cabeçudo, sobre isso tantas vezes. Porque às vezes já está ensinando alguma coisa já faz há muito tempo, e a pessoa ela ainda não entendeu. Porque muitas vezes ela não está ouvindo atentamente, ela não está ouvindo direito, ela está com preguiça. E uma das coisas, amados, que Jesus ele sempre fala, uma coisa que eu acho interessante, ele diz assim, às vezes ele terminava uma parábola e dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante essa frase, né? Quem tem ouvidos para ouvir, o ouvido foi feito para ouvir. Mas nem sempre, quando aquilo que você está ouvindo, você realmente está entendendo. Nem sempre aquilo que você está ouvindo, você entendeu. Muitas vezes, amados, a palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo pregada, e a pessoa está com a cabeça lá no que vai fazer amanhã. A pessoa está lá no discipulado, e a pessoa está pensando em que hora que ela vai sair. Ela está com pressa, ela está com preguiça de ouvir. E aí a palavra ela não penetra, a palavra ela não entra, porque a pessoa está distraída, ela está pensando em qualquer outra coisa, menos em receber aquela palavra naquele momento. E aqui eu quero chamar a tua atenção, se você está distraído, presta atenção. Porque essa é uma chave para o teu crescimento. Muitas vezes Deus já está falando contigo há muito tempo sobre determinados assuntos. E você simplesmente desprezou isso, porque ficou com preguiça de ouvir. Porque muitas vezes a palavra de Deus já tá te falando. E você endurecendo o coração, né? Fechando os ouvidos e não ouvindo. Então é isso que esses irmãos, é essa repreensão que o escritor ele está dando à igreja. Vocês estão com preguiça, eu não consigo falar de um assunto mais profundo com vocês, porque vocês ainda precisam de leite, vocês são criança. Olha só, amados, que coisa pesada isso. A gente vê, amados, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 9,
A palavra de Deus diz assim, que Tiago 1,19, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Qual deve ser a nossa postura para ouvir? Pronto. Diga assim, eu preciso estar pronto para ouvir. Prontidão. Estar preparado para ouvir. Sabe qual que é o problema muitas vezes? Às vezes a gente inverte o versículo. Às vezes o versículo se torna assim para nós. Todo homem seja pronto para falar, tardio para ouvir, né? Às vezes a gente está invertendo o versículo. Às vezes a gente está falando muito, escutando pouco. Mas a Bíblia deixa bem claro, o homem tem que estar pronto, o homem e a mulher tem que estar pronto para ouvir. Esse estado de prontidão revela o coração de uma pessoa que quer aprender. O estado de prontidão revela o coração de uma pessoa que quer crescer. O estado de prontidão revela o coração de uma pessoa que ela está atenta ao que está sendo dito. Ela não está desprezando o que está saindo da boca do pastor, da pastora, do discipulador, da discipuladora, ou seja, de quem for. Ela está atento, ela está ouvindo. Por isso que Tiago fala, esteja pronto para ouvir. Fale menos e escuta mais. Diga para o teu irmão, eu quero que vocês participem comigo hoje. Vou encher o saco mesmo. Diga para o irmão. Diga para o irmão assim, esteja pronto para ouvir e fale menos. Ou fala assim, ó, fale menos e eu escute mais. Eu quero interagir com vocês, irmãos, amém? Quero interagir com vocês. Fale menos e escute mais. Fala da prontidão, nós temos que aprender a ouvir. Para nós avançar para uma autoridade, nós precisamos desse segredo, aprender a ouvir. E a Bíblia fala, amados, olha só que interessante, quando eu estava pensando sobre isso. Lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, eu quero que você abra lá comigo, Jesus, versículo 18, Mateus capítulo 13, no versículo 18. Jesus no capítulo 1, no versículo 1, ele está contando uma parábola, né? Ele contou uma parábola, o semeador saiu para semear, né? E caiu, uma parte caiu entre espinhos, outra parte caiu no solo rochoso, outro no solo. Ele contou uma parábola que a maioria das pessoas não entenderam nada. Não entenderam nada. Elas ouviram aquilo, Jesus estava pregando para a multidão, e a maioria não entendeu nada daquela parábola. Aí quando chegou, né, Jesus e os discípulos, olha a diferença do discípulo. O discípulo sempre quer aprender. O discípulo ele sempre quer aprender. O discípulo não ficou assim, eu não entendi, tá bom, deixa quieto. O discípulo chegou para Jesus, os discípulos, e perguntaram para ele, explica-nos a parábola. Explica-nos, nós não entendemos, nós precisamos que você nos explique. Olha a diferença do discípulo. A multidão ouviu, não entendeu nada, foi para casa, não procurou querer aprender. O discípulo não, ele chegou e disse, explica-nos a parábola. E o Senhor, ele fez questão de explicar. Ele diz lá no versículo 18 do capítulo 13, presta atenção. Ouçam, ele está falando sobre ouvir. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Você vai prestar atenção na explicação da parábola, que Jesus está falando sobre o ouvir. Como cada um ouviu. Esse que foi semeado à beira do caminho, ouviu, mas não compreendeu. Essa é a multidão. Ouviu a parábola, não compreendeu nada, o diabo só veio e tirou a palavra, tirou a semente. O segundo que ouviu, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mais um grupo que ouve. Só que esse grupo, ele recebeu a palavra com alegria. Sabe o que é esse grupo? É aquela pessoa que vem na igreja,
e está, por exemplo, com um problema no casamento, está com um problema de enfermidade, e de repente o pastor está aqui pregando, falando sobre casamento, que Deus restaura o casamento, que Deus pode, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e aquela pessoa que está vivendo aquela mesma coisa, ela se identifica, puxa, é isso que eu estou vivendo, ela recebe a palavra com alegria, eu estou com problema no meu casamento, é essa palavra, aí o pastor faz o apelo, vem para frente, ela chora, ela quer, aí daqui a pouco, Deus restaura o casamento, Deus cura, enfim, Deus opera o milagre, só que como essa pessoa não tem raiz, bastou o milagre acontecer, ela não tem raiz, ela não permanece, ela vai embora, é uma semente que não dá fruto, é assim, sabe, muitas vezes pessoas que vêm na igreja, com problemas, e Deus vai e atende, Deus curava multidões, Deus fazia tantos milagres, mas muitas pessoas iam embora, não voltavam mais, quando o Senhor tocava nelas, elas simplesmente iam embora, já estavam satisfeitas, era isso que elas precisavam, elas não queriam compromisso. Outro fala no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mais um grupo que ouve a palavra, presta atenção no que eu estou falando sobre o ouvir, é uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente não presta atenção no básico, a gente muitas vezes despreza o básico, e é aí que muitas vezes nós estamos pecando, porque às vezes você não está crescendo, porque você não está ouvindo direito, você não está prestando atenção, são pessoas que ouvem, mas ela está mais preocupada em ganhar mais dinheiro, esse grupo aqui está mais preocupado em ficar rica, quer trabalhar que nem um louco, aí como ela quer viver, ganhar dinheiro, é gananciosa, ela tem isso no coração, a palavra ela fica infrutífera. Mas olha o último grupo, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha que tremendo. Que aquele que ouve a palavra e a compreende, é esse que dá fruto. É esse que dá fruto. Compreender, muitas vezes, sabe, queridos, às vezes a gente não desfruta de certas coisas porque a gente não compreende. E a gente às vezes nem procura compreender. Às vezes você não entendeu sobre algum assunto, você não procura ir atrás para saber o que é. Você não vai atrás para perguntar, você não tem curiosidade. Você deixa por assim mesmo, não entendeu? Ah, não tem problema. Você precisa compreender. É por isso que a gente trabalha com o discipulado, querido. Porque Jesus disse para nós fazer discípulos, para ensinar. E quem quer aprender tem que estar disposto a compreender. Quem quer aprender tem que estar disposto a compreender. Uma das coisas, amados, que o pastor Elton sempre bateu na tecla comigo, desde o começo. Ele falava assim para mim, Cristiano, tem uma agenda e uma caneta com você. Né? Uma agenda e uma caneta com você. Quem está com a sua agenda e sua caneta? Quero ver. Agenda, caneta, levanta aí. Olha aí. Poucas pessoas, na verdade, até. E eu falo com os meus discípulos a mesma coisa. Talvez você é mais tecnológico, talvez você esteja anotando no tablet, no celular, não tem problema. Mas o pastor sempre falou isso comigo, Cristiano, você tem uma caneta para anotar. Eu não era de anotar, eu não tinha esse costume. Aí eu falei, beleza, vou comprar uma agenda, já faz algum tempo já, né? Vou uma canetinha, vou começar a acompanhar. Aí comecei, amados, marcar, anotar, escrever. Sabe, amados, isso revela, sabe o quê? O teu desejo no coração de aprender. Sabe por quê, amados? A gente se esquece fácil das coisas. A gente esquece fácil das coisas. Se você não anotar aí hoje, amanhã você já nem mais lembra. O inimigo vai, ó. Você nem vai lembrar do que eu falei agora. Mas se você anotou, botou cada versículo, anotou, nessa semana, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no GC com a tua agenda, e você vai, ó, eu quero compartilhar aqui também, Deus falou comigo sobre isso aqui, ó. E você compartilha as tuas anotações. Amado, parece algo simples, mas faz toda a diferença. Deixa eu perguntar para você, você lembra o que o pastor pregou semana passada? Pensa para você. Você lembra o que o pastor pregou no culto de ceia semana passada?
Você lembra o que o pastor pregou na semana retrasada? Mas se você não lembra, sabe sabe qual que é a nossa saída? Está escrito na minha agenda. É só eu vir aqui, ó. É só eu vir aqui, ó. Está tudo anotado aqui, meu irmão. Se eu precisar me lembrar, está aqui, ó. Está escrito, eu anotei. Isso diz duas coisas a respeito do discípulo. Honra, diga comigo, honra a palavra de Deus. E que você está com fome de aprender, sabe? Uma pessoa, quando ela quer aprender, ela está ali anotando, ela está ali escrevendo. Ela está ali querendo, puxa, não entendi o que o Cristiano falou domingo, mas nessa semana, no discipulado, eu vou perguntar. Eu vou procurar compreender. Querido, é algo muito simples, mas que faz toda a diferença. E eu quero incentivar cada discípulo aqui. Se você não tem agenda e não tem o costume, comece a vir para a igreja com agenda e com caneta. Porque assim como um aluno vai para a aula com caderno e caneta para aprender, você também deve vir para a igreja preparado para aprender, meu irmão. A gente não pode ter preguiça. A gente não pode ter preguiça. Anota, escreve, bota as tuas anotações, porque isso faz você avançar em maturidade, amém? Então, queridos, é uma chave importante. Ouça com atenção. Às vezes a gente ouve, né, mas não está prestando atenção nenhuma no que está sendo dito. Às vezes no discipulado, né, está sendo ensinado, mas você não está compreendendo nada e também não faz questão nenhuma de querer compreender. Isso, amado, é algo muito importante. Olha só, amados, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, para você viver as bênçãos de Deus, olha a importância de você ouvir. Está escrito assim, ó, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Vou ler até o 2, porque daí ele começa a falar das bênçãos, daqui por diante. Mas o que me destaca é o versículo 1, que diz que, se vocês ouvirem atentamente. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Não tenha preguiça para ouvir. Ouça com atenção. Preste atenção. Preste atenção. Você pode estar perdendo chaves importantes para o teu crescimento, simplesmente pelo fato de você não ouvir direito. Você não quis ouvir e você não quis compreender. Aí a semente não dá fruto nenhum, porque o diabo rouba a semente, ou ela se torna infrutífera, ou ela é sufocada. Como que você está ouvindo a palavra de Deus? Como que você está ouvindo a mensagem? Sabe, amados, eu aprendi muito isso, que eu falei sobre a questão da agenda, né? Irmão, não importa quem está pregando aqui na frente. Eu venho na real, não importa quem é que está pregando. Sabe, eu quero aprender com aquela pessoa. Não importa quem é que está ministrando. Ah, hoje eu fulano de tal. Não precisa anotar nada, só fala coisa que eu... Não. Eu quero honrar a palavra de Deus, eu quero aprender tudo o que Deus falou para ele. Eu quero marcar, eu quero estar no meu coração. É assim que você cresce, meu irmão. Pare de depender de leite. Pare de depender de leite. A criança, ela quer tudo mastigadinho, tudo leitinho, tudo prontinho. Para você crescer, você precisa parar de depender de leite. Você precisa crescer, meu irmão. Em nome de Jesus. Segundo ponto, para nós aqui avançar. Deixe as coisas de criança. Diga comigo, segundo ponto. Deixe as coisas de criança. Deixe as coisas de criança. Primeiro ponto, eu falei sobre ouvir com atenção. Segundo ponto, deixe as coisas de criança. A gente volta lá para Hebreus, onde a gente estava, né? No versículo 11. Deixa eu voltar aqui também. 11 não, versículo 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine,
quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vamos acompanhar juntos aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Há uma fase, amados, que é natural quando você é criança, né? Quando você é criança, você vê a criança brincando, correndo, fazendo coisas de criança, é normal, é natural. Agora, tem uma fase na vida que quando você já está com 35 anos, e você me vê aqui brincando de Hot Wheels, você vai olhar para mim e você vai dizer, né? Esse cara com barba aqui, com Hot Wheels e... Brum, brum. Amado, isso aqui não vai ser ridículo? Se você me vê no auge dos meus 35 anos, eu com a minha mamadeira aqui, quando você vai olhar para mim, você vai que cena ridícula. Coisa ridícula isso. Quando você vê isso na mão de uma criança, normal. Você não se escandaliza como a criança. Agora o adulto, Hot Wheelzinho, né? Pega. Eu vou correr atrás do Ezequias ali, né? E nós aqui começar a correr na igreja, brincar. Imagina a cena, imagina, pastor Fábio, a cena ridícula, nós aqui brincando de pega-pega, né? Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Agora eu sou adulto, as coisas de menino passaram. Diga comigo, as coisas de menino passaram. Deixe as coisas de menino. Sabe, amados, é uma coisa importante. Olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo. Vocês já deveriam ser mestre. Você já deveria estar discipulando. Você já deveria estar cuidando de pessoas. E você ainda tem a necessidade de ser levado no colo, né? Chega no discipulado, eu e o pastor Elton ali, imagina, né? Eu venho, ei, pastor. Começa a chorar, e o pastor olha para mim. Tem que dar leite de novo para ele. Tem que dar leitinho para ele de novo. Eu queria aqui assar uma costela para comer com meu discípulo, uma comida sólida. Eu queria dar um arroz com feijão, comer uma coisa gostosa. Eu tenho que preparar aqui o Nescauzinho dele, porque senão ele vai ficar chorando. Deixa as coisas de menino, irmão. Olha só, amados, o tempo, olha só que interessante isso. O tempo nem sempre determina a maturidade. O tempo nem sempre determina a maturidade. O que o escritor está dizendo? Pelo tempo decorrido, você já deveria ser mestre. Mas você ainda é um bebê. É triste isso, né, irmão? Uma pessoa que já deveria estar ajudando na obra, uma pessoa que já deveria estar ajudando no GC, uma pessoa que já deveria estar, né, discipulando, trabalhando na igreja, ela ainda tem problemas com coisas de criança. Olha só o que diz em 1 Coríntios, vamos abrir lá, o apóstolo Paulo. Quando a gente estava fazendo a matéria, o pastor, a leitura obrigatória da matéria era ler 1 Coríntios, toda. E 1 Coríntios é um livro que trata muito sobre isso, né? A gente vê muita criancice na igreja dos Coríntios. Olha só que interessante, 1 Coríntios, vou abrir aqui, abre aí comigo também, se você quiser, só tome nota. No capítulo 3, olha só o que o apóstolo Paulo diz, versículo 1. Estou lendo na NVI agora, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer.
De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus, amém? Paulo está falando com a igreja assim: vocês ainda são como criança, porque vocês são carnais, estão agindo como mundanos. E Paulo diz, só o fato de haver divisão, inveja, briguinha, isso é uma clara evidência que vocês ainda são carnais. Vocês não cresceram ainda. E eu não posso dar um alimento sólido para vocês, porque vocês não podem suportar ainda. Amados, muitas vezes a gente fica preso a briguinhas, a rixinhas, a coisinhas, a picuinhas. Criança tem muito disso, né? Criança quando está brincando ali, né? Daqui a pouco vem outro, tira da mão. Já chora, né? Daqui a pouco já vai lá e dá um tapa na cara, né? Começa essas brigas do nada, né? Ah, ele pegou meu brinquedo. Ah, não, ele é meu. E começa um a discutir com o outro. Coisa de criança. Só que da mesma forma na igreja acontece às vezes isso, pastor, né? Está um irmão brigando com o outro. E Paulo está repreendendo isso. Isso é coisa de criança. Por isso que nós devemos deixar as coisas de menino. E para avançar para a maturidade, você precisa aprender, amados, a lidar com as diferenças. A gente não somos iguais. Aprenda a lidar com as diferenças. Aprenda a lidar com as diferenças. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga isso para ela entender. Aprenda a lidar com as diferenças. Amados, graças a Deus, vocês não são parecidos comigo. Porque seria um bando de chato aqui, irmão. Né? Porque tem as pessoas mais carismáticas do que eu. Né? Eu não sou assim, tão simpático, né, pastor? Pastor. Amado, eu sou meio chato, eu sei disso. Mas graças a Deus que cada um de vocês tem uma característica peculiar. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cada um é membro do corpo. Um é mais risonho, né? Aquele que brinca, dá risada, né? Outro é mais quietinho, mais sério. Amado, mas não importa. O que é importante é respeitar as diferenças. Né? É legal quando a gente se reúne no presbitério, né, pastor? A gente vai na praia, vai comer junto. Cada um é diferente do outro. Né? A gente brinca bastante, dá risada, a gente vê como cada um é diferente. E como é bom aprender a respeitar as diferenças. Parar de ficar brigando com coisa inútil. Olhar para o pastor Emerson, puxa, que legal. Né? A mensagem que ele pregou esse tempo atrás sobre nascer de novo, ministrou muito meu coração, foi uma bênção para nossas vidas, irmão. Né? Aquilo ministrou nossa vida. O Du ministrando essa semana sobre Filipe, né? Ontem estava aqui a Gabi, eu acho que na Real ministrando, né? Olha que legal, são pessoas diferentes. Elas não pregam que nem eu, não pregam que nem o pastor, não pregam que nem a pastora, mas é tão bom aprender uns com os outros. É isso que é ser igreja, deixar as coisas de menino. Aqui está dizendo, eu sou de Paulo. A igreja fica, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Eu não gosto do pastor Elton, eu gosto do pastor Henrique. Aí eu não gosto do pastor Henrique, eu gosto do pastor, né, Emerson, eu não gosto do Emerson. Essas brigas é ridículo. É ridículo. Todos nós somos de Cristo. Aleluia. Então pare com essas brigas. Nós devemos andar junto, vencer junto e nos amar uns aos outros. Essa é a igreja que amadurece e cresce, irmão. Isso que nós precisamos. Uma das coisas que eu li aqui, eu estava lembrando, o livro do Discipulado Fácil. Amado, quem não adquiriu esse livro tem lá atrás, ó. Estou até fazendo uma propaganda aqui, ó. Aí quando eu estava pensando nessa mensagem, eu me lembrei de uma coisa aqui. Nessa semana no GC, se você tiver o livro, você pode ler isso aqui também. Aqui no capítulo, na página 46, quando ele fala do padrão do discipulado, o pastor Elvis, ele fala sobre algumas coisas, eu quero ler aqui com você. Sobre a questão da imaturidade espiritual. A maturidade espiritual. E na psicologia, ele faz uma correlação da criança, né,
da imaturidade da criança, com também a imaturidade na fé. Então, bota ali para mim de novo o versículo ali, 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, por favor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Então essas três coisas, no falar, no pensar e no sentir. Veja se você identifica a imaturidade na tua vida por meio disso. No falar, não consegue expressar adequadamente os conflitos interiores. Se está com medo, se tem febre, se tem diarreia, se está ansioso, se dói o estômago. Isso é no falar, tá? Fala sempre o que vem à cabeça, não pondera. Isso são atitudes de maturidade de uma criança. Assim também, espiritualmente, uma pessoa quando ela fala tudo que vem na cabeça e não pensa no que está falando, é uma pessoa imatura espiritualmente. É chantagista. Se não consegue o que quer, fica emburrado. Beiço. Faz um beiço aí pro teu irmão, ver se ele vai rir da tua cara. Que coisa feia, irmão. Beiço, né? Fica emburrada. Fica bicuda. Tem alguns de máscara, nem deu para ver o beiço, né? Fala dos seus sonhos e fantasias como se fosse realidade. Agora vamos ver na maneira de pensar como uma criança. Vive despreocupadamente como se o amanhã não existisse. É extremamente egoísta. Pensa que o mundo existe por causa dela. Tudo deve girar em torno dela. Não tem senso de limite. Tudo aquilo que pensa quer que seja realidade imediatamente. Possui pensamento mágico. Pensa que tudo pode acontecer num simples passe de mágica, como se não existisse esforço algum. Agora na maneira de sentir como uma criança. Não consegue dominar as próprias emoções. Não consegue se colocar no lugar do outro. Julga com muita facilidade. Não consegue fazer nada sozinha. Sempre tem de ser acompanhada. Tudo que é novo e desafiante lhe causa medo e entra em pânico. É extremamente preocupada com a opinião dos outros. É preocupada demasiadamente com o seu corpo, né? Com o seu físico. Não é capaz de dar sem receber algo em troca. Para ela, amar é trocar. É egoísta. Esses pontos aqui que está nesse livro, você pode ler, né? A gente até fez ano passado o Discipulado Fácil, a gente leu ele. A gente vê como age uma pessoa imatura espiritualmente. Na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de sentir. Assim você identifica a imaturidade. Eu gostaria que se você tiver o livro, pode ler o livro, né? E se você quiser a referência, páginas 46, 47 e 48. Fala sobre a imaturidade. Vamos avançar aqui. Último ponto. A estatura do varão perfeito. Diga comigo, a estatura do varão perfeito. É aonde nós devemos chegar. Então eu falei que nós não devemos ser como meninos. Aonde que nós temos que chegar então? A estatura do varão perfeito. Lá no versículo, voltando para Hebreus, capítulo 5, no versículo 14. Acompanha comigo aí, por favor. Diz assim: mas o alimento sólido. Agora a gente não está falando de leite. A gente está falando de alimento sólido. É para os adultos. Ou poderíamos colocar assim, é para os maduros. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Bota na NAA, por favor. Eu gosto de ler versões diferentes. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, essa palavra que eu queria, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, amados, para chegar nesse nível, onde você deixa de tomar leite e começa a comer comida sólida, você precisa entender algumas coisas. Vamos lá abrir, voltar lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha só, pela prática nós amadurecemos. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra,
Você lembra que eu falei no começo sobre a questão de ouvir, né? Mas presta atenção sobre a ligação de ouvir e praticar. Ouvir é importante, mas se você ouve e não pratica, também não tem efeito nenhum. É ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você precisa aprender a ouvir e compreender. A compreensão da palavra faz você praticar. Quando você compreende a palavra, você pratica. Não é apenas ouvir, mas também praticar. Jesus também fala algo sobre isso, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ó, de novo, ouvir e praticar, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só, amados, para você amadurecer, você precisa praticar. Você não cresce sem prática. Assim que nem eu falei do bebê ali, né? Ele vai se desenvolver, daqui a pouco ele vai começar a querer andar. Ele vai cair, vai se levantar. Vai cair, vai se levantar. Até que ele se firma. Daqui a pouco ele está andando sozinho. Daqui a pouco ele vai querer comer sozinho. Ele vai errar nos começos, vai sujar toda a mesa, vai lambuzar o chão. Mas ele quer aprender. Ele quer aprender. Assim na vida, nós precisamos nos desenvolver. Se você não está praticando, você não está crescendo. Se você não está praticando, você não está crescendo. Você está sendo uma criança, ainda tomando leite. Essa é a realidade espiritual que você vive. Eu quero te dizer isso bem claro, irmão. Se você não está praticando a palavra de Deus, você ainda é uma criança que está tomando leite. Vamos ser muito sinceros. Se você ouve a palavra e está praticando, você está crescendo. Eu posso te garantir isso, que você está crescendo. Essa é a realidade, é o que a Bíblia ensina. E para fechar aqui, Efésios no capítulo 4, versículo 7, fala sobre a estatura do varão perfeito que eu falei. Efésios 4, 7, aonde nós devemos chegar? Avançando para a maturidade. Esse é o nosso caminho. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Diga assim comigo, até que todos cheguemos. Até que todos. Aonde? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Amados, esse é o nosso alvo.
é Cristo, a estatura do varão perfeito. Eu quero convidar você a ficar de pé, irmão. Precisei correr bastante aqui porque a palavra era bem extensa, né? Mas eu espero que você tenha recebido. Que você recebeu a palavra nessa noite? Você ouviu com atenção? Amados, o que Deus espera de nós? Que nós possamos chegar à maturidade. Olha para essa pessoa, esse irmão abençoado, e diz assim: Deus espera que você cresça, que você seja maduro, que você caminhe sozinho, com as próprias pernas, e não precise de leite. Amém? O leite, amado, é para quem nasceu de novo, né? A pessoa nasceu de novo, ela é um bebê espiritual ainda, precisa de ajuda. Agora, não é para a vida toda. Então, amado, essa palavra é para desafiar nós essa noite, a sair desse estado do leite, a sair do estado de criança, e começar a crescer. Pare de depender de mamadeira. Ande como um crente, como um vitorioso. Você é chamado para crescer. E Deus te deu o Espírito Santo, e a unção dele está sobre a tua vida, para ensinar todas as coisas. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas ele habita em nós, para nos guiar em toda a verdade. Então você tem um excelente professor, que habita dentro de você. Quando você não sabe algo, sabe o que você pode fazer? Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra. Pergunta para ele. E chegue no discipulado, chegue, né, no teu pastor e diga: eu preciso aprender, eu não entendi, eu quero compreender. Me ajuda. Feche teus olhos, ore junto comigo. Eu quero que você fale com Deus agora. E se você reconhece que há alguma imaturidade, algo na tua vida que precisa crescer, peça ajuda do Senhor agora. Eu quero te dar um minutinho para você fazer a tua oração, amém? Faça a tua oração e diga: Senhor, eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu quero entrar nesse lugar de graça. Eu não quero me tornar criança a vida toda. Eu quero amadurecer, eu quero, Senhor, o alimento sólido. Eu quero abandonar a mamadeira e começar, Deus, a comer o alimento sólido. Perdoa, Senhor, pela infantilidade, pela minha imaturidade. Nos perdoa, Deus, por muitas vezes desprezarmos aquilo que estamos ouvindo. Muitas vezes não ouvimos com atenção, temos preguiça de ouvir, e muitas vezes não queremos nem mesmo compreender o que foi dito. Tira essa preguiça do meio do teu povo e dá-nos um coração que deseja aprender, deseja crescer. Assim eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém.